Domingo, meio-dia, almoço e ferrovia. É hora de abrir o baú da memória e contar uma história. Eu sou Átila Almada, pesquisador da memória ferroviária paulista há quase 20 anos, e hoje você vem comigo concluir a nossa conversa sobre, afinal, por que as locomotivas elétricas não voltam a funcionar? Este é o quarto vídeo e eu recomendo que você assista aos 3 anteriores antes de prosseguir conosco. Como você vê aí no título do vídeo, hoje nós vamos mexer com a parte mais sensível desse bolo. A parte que envolve grana e vontade, sobretudo vontade política, de restaurar as locomotivas elétricas para fins de turismo. Em primeiro lugar, eu vou mostrar para você as 3 potenciais instituições que poderiam fazer isso e os lugares. E depois vou falar um pouquinho das particularidades e empecilhos de cada um, para ao fim encerrar com um comentário geral. Vamos lá. Primeira foto é um trabalho que me enche de orgulho, um trabalho que eu conheço pessoalmente, já visitei, que é o trabalho do Museu Ferroviário Regional de Bauru, capitaneado pelo Douglas Ruzon, que conseguiu levar o núcleo da BPF, fundar o núcleo Bauru da BPF lá. O cara é um abnegado, ele restaurou estaticamente uma V8 e uma Vandeca, estática e esteticamente, restaurou com muita dedicação, pintando partes da locomotiva à mão, conseguindo tintas, doações, enfim, ele fez mágica com dinheiro que não existia e colocou 2 locomotivas recuperadas em pandarecos, em frangalhos, em pedaços, quase como sucatas do pátio de triagem paulista, em pé. Ele colocou uma V8 e uma Vandeca em pé inteiras, pelo menos nas suas caixas, na gare da estação de Bauru. É um trabalho que merece aplausos e que, aliás, continua com a ideia de recuperação da única russa a ser recuperada. Vou repetir, única russa a ser recuperada. Das 5, só restou uma e está lá em Bauru. Bom, primeiro problema de Bauru, vamos lá. A parte da vontade do Douglas e da equipe da BPF do Museu Ferroviário. Bauru não tem catenária, certo? Então não tem rede aérea em Bauru, não tem mais subestação próxima. Isso já inviabilizaria a operação dessas locomotivas, porque todo esse material de rede aérea foi arrancado ali em 99, não foi reposto, o que tinha de estação foi saqueado, subtraído, então não tem como essa locomotiva voltar a rodar tão rapidamente em Bauru, porque o custo seria muito alto, né? Não envolveria só a restauração da própria locomotiva, que teria que ter um motor novo, todo refeito, porque o motor da locomotiva foi bastante saqueado, das 2, né? Teria que ter toda a sua parte eletromecânica refeita, além de toda a estrutura. Um outro agravante para Bauru, e esse o mais triste, é o descaso da autoridade municipal com o espaço da estação. Estação que é um prédio importantíssimo, a estação de Bauru, onde estão essas locomotivas, embora oriundas da Paulista, é a estação da Noroeste do Brasil, construída no final dos anos 30, o primeiro prédio com elevadores da cidade, e pasmem, porque não tem como não ficar pasmado, hoje ameaçada de desabamento. A gare da estação de Bauru, a parte coberta está interditada e nem o pessoal do museu pode ir lá acessar as locomotivas, que estão mais ou menos salvaguardadas, mas podem ser vítimas de vandalismo, de ataques de noias, enfim, e espero que não sejam vítimas do desabamento da estação, que acabaria com todos os patrimônios, estação em si, locomotivas ao mesmo tempo. O pior é que fica um empurra-empurra entre Prefeitura de Bauru, DENIT, Corpo de Bombeiros, ninguém tem culpa, todo mundo tem, a estação continua lá, fechada em estado precário de conservação e abandono, para a tristeza de todo mundo que ama a ferrovia, porque ali foi um dos maiores entroncamentos do país. Então nós temos 3 grandes nós em Bauru, né? Nós temos o nó estrutural de rede aérea, a rede aérea não existe nem subestação ali. Temos o nó estrutural da restauração da locomotiva elétrica praticamente do zero, porque essas locomotivas ficaram mais de uma década abandonadas em um pátio e tiveram todas as suas peças saqueadas. E temos o nó estrutural da própria estação de Bauru. Temos esperança? Sim, porque o pessoal de lá é incrível, mas é um problema ainda sem uma solução muito clara no horizonte. É uma esperança, é um desejo, uma batalha constante do Douglas e da equipe, a quem eu deixo aqui o meu abraço e o meu maior desejo de que tudo se resolva. Próximo lugar,
com mais potencial para isso ou com potencial para ver uma locomotiva elétrica operando. Aliás, o lugar com mais potencial dos 3 que eu vou citar aqui em São Paulo, é a ABPF, Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, da qual eu falei com vocês no último vídeo, no vídeo número 3, a BPF Regional São Paulo, com sede na Moca, no Memorial do Imigrante. Vocês veem aí pela foto que tem uma locomotiva V8 já com a pintura básica da Paulista, engatada em um carro bagageiro, o carro Pullman Standard, operado também pela Paulista, que formaram a locomotiva V8 e os carros Pullman Standard. Bagageiro, restaurante, primeira classe, segunda classe, classe Pullman, formaram o saudoso Trem R ou Trem Azul da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, composição que a BPF de São Paulo tem completa. Eles podem reconstituir o Trem R. E é a que está mais perto do que poderia, prestem atenção, poderia, mas não vai ser, infelizmente, poderia ser a operação da locomotiva elétrica. Por quê? Embora a linha da BPF ou a parte destinada a ela não tenha catenária, você dá um pulinho para o lado e está passando ali a linha da CPTM com catenária, trens operando, né, os trens ali que passam ao lado do Memorial do Imigrante e no trajeto Brás-Rio Grande da Serra. O Memorial do Imigrante fica um pouquinho depois da saída dos trens da Estação Brás com destino ao Rio Grande da Serra. Então, em tese, muito em tese, seria questão de trazer a fiação, a eletrificação para a linha da BPF. Bom, mas aí nós esbarramos em quê? Esbarramos na vontade da CPTM. Já vimos que a atual gestão não curte muito a preservação histórica, isso já vem de alguns anos. Tenta se recuperar uma coisa ou outra, mas muito já se perdeu. Então, não há interesse por parte da CPTM em puxar a catenária, em estender ali para um trecho que é bem curto, não chega a 1 quilômetro das linhas da BPF. Há uma certa querela da própria BPF com a CPTM, vamos dizer assim que eles não se entendem muito bem. Então, isso não aconteceu. Essa V8 está lá desde 2005, desde 2005 fala-se disso, mas nós estamos terminando 2023 e a possibilidade disso acontecer é remota. Os trens da BPF Moca continuam tracionados por locomotiva a vapor e a V8 fica lá como locomotiva estática, locomotiva de exibição. Você vê lá, olha a V8, ela é linda, ela está na cor da Paulista, que esse azul, na minha opinião, é o mais bonito esquema de pintura. Você vai, tira uma foto, mas ela está lá e por enquanto lá permanece paradinha, assim como a English Electric, a Pimentinha que está lá. Só que a Pimentinha ainda precisa de uma restauração externa. Ela ficou mais de 20 anos abandonada no Pátio da Luz, para ser exato, quase 25, e está depenada. A Pimentinha precisaria passar por toda a restauração externa primeiro, mas sem catenária, nem V8, nem Pimentinha. Terceiro lugar. Terceiro lugar, outro lugar que eu conheço e que também aplaudo de pé, Movimento de Preservação Ferroviária da Sorocabana. Este, como diz o nome, sediado em Sorocaba, na estação Paula Souza. A estação ela fica ao lado da antiga linha tronco da Sorocabana, uma estação que servia a EFEV, Estrada de Ferro Elétrica, sim, Estrada de Ferro Elétrica da Companhia Votorantim. Porém, a Estrada de Ferro Elétrica Votorantim não é elétrica há muito tempo e o sistema dela não era das mesmas locomotivas da Sorocabana, né? Então, você não via uma loba, por exemplo, subindo com regularidade a Estrada de Ferro Elétrica Votorantim, nem quando ela era eletrificada. Falando em loba, eles restauraram de maneira magnífica a 2041, uma das lobas da Sorocabana, pintada inclusive nas cores da Sorocabana, esse tom belíssimo de verde com as faixas brancas. Restauraram a locomotiva no padrão, com o farol original, né, o farol único e não aquele farol duplo menor colocado pela FEPASA, os pantógrafos balão. Só que lá, pois é, você já adivinhou, lá também não tem mais rede aérea, não tem subestação e nem tem como colocar. Até porque mesmo a linha tronco da Sorocabana hoje nem é mais utilizada. A Rumo Logística, que é a proprietária do trecho, está em processo de devolução e esse trecho vai ser relicitado, mas quando for o será para cargas e não existe projeto de eletrificação ali, mesmo que exista do trem Intercidades, do qual eu falo daqui a pouquinho. Então, não é possível, nem em curto, nem em médio, nem em longo prazo, nós vermos essa loba com seus pantógrafos erguidos transportando passageiros em viagens turísticas. Apesar de estar esteticamente restaurada,
rodar como locomotiva na sua função primordial, não volta. E agora vamos à nossa discussão final aqui. Para encerrar esse assunto, eu preciso dizer para você que, e acho que você já entendeu, não, as locomotivas elétricas não vão voltar a funcionar. Os projetos de trem intercidades da CPTM, que devem virar aí concessão, né, as linhas serão concessionadas, partem do primeiro eixo, que é São Paulo-Campinas, e uma possível, mas muito remota, extensão para a Americana, São Paulo-Sorocaba, São Paulo-Santos e São Paulo-Aparecida. Por mais que eventualmente estes trechos sejam concessionados e que a concessionária queira operar nesses trechos trens elétricos, serão trens novos de tecnologia inédita, possivelmente serão aí trens unidade que não dependerão da tração de uma única locomotiva e, se dependerem, serão locomotivas novas, uma nova tecnologia na qual não caberão as locomotivas elétricas de mais de 80 anos. Infelizmente, mesmo que a linha rumo ao interior seja reeletrificada, nós não vamos ver estas locomotivas operando. Mais ainda, dentro dos próprios preservacionistas, não há valor, né? Não tem como eles, uma BPF, por exemplo, ou o Movimento da Sorocabana, construir do zero uma subestação transformadora, eletrificar uma linha, para colocar a locomotiva funcionando num trecho muito curto. Porque, veja, o trecho de Sorocaba, da estrada de ferro elétrica Votorantim, tem mais ou menos 6 km. O trecho da BPF da Luz é 1,5 km. O trecho de Bauru seria ali 1 km, 1,5 km, se a linha fosse reaberta, porque os aparelhos de mudança de via que dão acesso da estação de Bauru à linha principal foram cortados. Então, o único trecho que potencialmente até poderia receber uma locomotiva elétrica é o da CPTM, que a gente já viu no vídeo passado, que não tem interesse. Imaginando que uma instituição preservacionista fosse levar a cabo esse projeto, eles teriam que ter um baita de um background por trás, eles teriam que ter um dinheiro muito alto, porque isso envolveria a restauração das locomotivas, né, de toda a parte elétrica, a confecção de motores, dentro de tudo que a gente já falou em todos os vídeos, são peças que não existem mais, fabricação artesanal, oficina, usinagem, moldagem, instalação de todos os componentes faltantes, recolocação de catenário, então isso levaria tempo e consumiria milhões e milhões e milhões e milhões de reais. De duas, uma, ou você teria uma empresa internacional muito forte que bancaria isso, porque nenhuma empresa brasileira até agora se mostrou interessada em bancar, ou se, digamos, houvesse uma iluminação assim dos políticos que resolvessem mandar recursos para essas ONGs, o custo seria muito alto e possivelmente isso seria repassado ao custo das viagens turísticas para esses passageiros e aí tornaria o produto trem turístico inviável. Então, antes de você criticar, mas por que a BPF, por que o pessoal da Sorocabana não restaura uma elétrica? Pensem que eles têm que manter o passeio funcionando e que é muito mais legal que o passeio continue funcionando com uma locomotiva a vapor, uma Maria-Fumaça, né? Ou com uma locomotiva a diesel, do que você corra o risco de uma restauração que pode não dar certo e afundar tudo de vez. Infelizmente, por falta de consciência histórica de décadas, e quando eu falo décadas, eu digo falta de consciência histórica com as ferrovias desde o governo JK lá nos anos 50, a coisa veio degringolando, até que houve um enforcamento. E as locomotivas elétricas, no final dos anos 90, saíram da vida para entrar na história. Quem viu rodando, viu. Quem viveu, viveu. Eu tive essa sorte. Quem não viu, quem não viveu, tem a sorte ainda de ter o trabalho destes preservacionistas para ver essas locomotivas inteiras, em pé, e tirar uma foto. Tá certo? Espero que você tenha entendido e vamos torcer para que a preservação ferroviária aumente, para que a memória seja divulgada. Eu nunca digo nunca, por enquanto certamente não, mas quem sabe num futuro muito distante, se mudado todo o cenário de dinheiro, de complexidade, de trabalho e sobretudo de vontade política, quem sabe uma locomotiva volte a funcionar, porque afinal a gente sabe que o que põe as coisas a funcionar é grana. É isso. Curtiu esse conteúdo? Por favor, deixe o seu like, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal, ative as notificações. É um trabalho que dá prazer, mas dá muito trabalho fazer tudo isso chegar até você, com qualidade, sem nenhum custo. Então, dá essa moral pra gente, divulgue, compartilhe
e entre em contato para sugerir pautas ou debates. Um grande abraço e até o próximo vídeo.